Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por a vida daqueles que puderam vir. Também graças a Deus pela vida daqueles que não puderam. Deus sabe todas as coisas e que abençoe a todos nós em nome de Jesus. E agora vamos encher o nosso coração com a sua palavra, que é vida para todos nós. E eu convido a meditar comigo na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias. Em Zacarias capítulo 4, os versos, por enquanto, vamos ler o 1 e o 2. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos o Teu santo nome, te rendemos graças, Senhor, pela revelação da Tua palavra, que eis aqui em nossa frente, Senhor, preservada por Tua misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo aqui reunido para Te ouvir. Venha, Senhor, através do Teu Santo Espírito, abrir o nosso entendimento para que possamos entender, Senhor, a Tua mensagem nesta noite e principalmente que venhamos a aplicá-la em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Reconstruir. O livro de Zacarias é um livro profético. E Zacarias, ele teve e relata aqui no seu livro muitas visões. Um livro repleto de mensagens do Senhor. Essa mensagem que nós acabamos de ler aqui, a princípio, num primeiro momento, como é uma mensagem profética, nós a princípio ficamos quase sem entender. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Entendeu alguma coisa? A princípio um pouco confuso, mas vamos, pela iluminação do Espírito Santo, nesta noite, entender a palavra e a mensagem que Deus tem para cada um de nós. A nação de Israel, neste momento, na vida de Zacarias, a nação de Israel estava toda destruída. Este aqui era um período pós-exílico. Eles haviam sido libertos do cativeiro babilônico, retornaram e encontraram após 70 anos não só o templo
mas a cidade destruída. Nós sabemos que Esdras e Neemias foram enviados para a reconstrução inicialmente dos muros. Urgia que restaurassem os muros porque era a proteção. Eles fizeram esta parte. E nós vamos encontrar aqui Zorobabel, que era o líder naquele momento na vida do povo de Israel. Zorobabel certamente olhou e viu aquele estado de caos que se encontrava, e pelo que a palavra deixa transparecer, Zorobabel estava completamente desanimado para reconstruir a cidade e o templo. Por isso, nossa mensagem de hoje chama-se reconstruir. Na nossa vida, ou acontece conosco em algumas situações da nossa existência, ou acontece com pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que acompanhamos, que têm suas vidas destruídas. Ora por um abalo financeiro, ora pela perda de um emprego, ora por uma enfermidade, pela perda de algum ente querido muito próximo. Talvez você que está me ouvindo neste momento, se já não passou por uma experiência, quem sabe está passando agora por uma fase difícil na sua vida, precisando de reconstrução, como a cidade de Jerusalém, como o templo, totalmente estavam destruídos. A Babilônia tinha vencido, todo o povo de Israel havia sido antes levado cativo lá para a Babilônia. Como eu disse, isso durou 70 anos, até que agora, nesse ponto que nós estamos aqui no capítulo 4 do livro de Zacarias, o povo de Israel voltou para sua terra e se lançou a tarefa de reconstruir de entre os escombros aquela nação que antes era uma nação tão poderosa, mas que por desobedecer à vontade do Senhor, o Senhor permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Alguém perguntaria, como é que Deus faz uma coisa dessas? Liberta o povo lá do cativeiro do Egito e depois permite que eles sejam levados cativos novamente, desta vez para a Babilônia? Irmãos, se a gente pensar um pouquinho com relação à nossa vida, em vários momentos da nossa caminhada cristã, a gente se vê às vezes com os pensamentos de querer de repente voltar para a escravidão, porque Deus nos libertou da escravidão dos vícios. Cada um tinha determinado tipo de escravidão, e às vezes, a exemplo do povo de Israel, nós ficamos querendo voltar para as velhas panelas do Egito. Então é compreensível que para ensinar aquele povo e quebrantar de vez, Deus permitiu outro cativeiro. Só durou 70 anos, mas foi um golpe terrível na vida de Israel. Quando as crises de ordem pessoal, quando as crises de ordem familiar, matrimonial ou financeira vêm sobre a vida da gente, irmãos, essas crises elas podem causar em nós um impacto tão grande que nós ficamos depressivos, não é verdade? Quem já passou por uma crise, como eu disse, ou matrimonial, ou financeira, ou familiar, seja ela qual fosse, mas a tendência da gente diante da crise é ficar depressivo, a ponto de perder de vista a maneira de como resolver os nossos problemas. E aí nós precisamos ser como que despertados, como pessoas que dormem. Eu achei interessantíssimo a expressão aqui de Zacarias. Você veja no verso 1, ele diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Mas observe bem, ele diz, me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Você conseguiu perceber aqui o exemplo que ele dá? Me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Eu pergunto, ele estava dormindo? Não, ele não estava dormindo. O estado que ele se encontrava era um estado tal que às vezes a gente está acordado, mas parece que não está.
A gente está levando a vida, a gente está com que os olhos estão fechados para certas coisas, a gente está entregue, e aí é preciso às vezes que aconteça alguma coisa de dar uma sacudida na gente, para acordar, para despertar, para atinar, que nós não podemos ficar andando em círculo, perdido diante da dificuldade, do problema, seja ele qual for. É preciso acordar e enfrentar e seguir em frente. Foi isso que aconteceu. Provavelmente então Zacarias tinha sido contagiado por aquele clima de desânimo na cidade diante da obra de reconstrução que estava na frente deles. Eu queria fazer essa correlação com a nossa vida, quando a gente está precisando muito de uma reconstrução, porque às vezes estes problemas como que nos dominam, são maiores do que nós, e como Zacarias e como Zorobabel estava precisando uma sacudida, e ele levou. Foi um anjo, Deus mandou um anjo sacudir ele, literalmente parece. Por quê? Como é que se acorda uma pessoa? A gente sacode, se toca várias vezes, chama, né, insiste, acorda, acorda, está na hora, vamos lá. Foi o que fizeram com ele. O anjo insistiu e tocou como quem toca em alguém que está dormindo. Eu quero lhe dizer que nós também precisamos, muitas vezes, que Deus mande um anjo para nos despertar. Quem sabe não é este momento que Deus enviou um anjo para sacudir com a sua vida, para lhe acordar, para lhe tirar deste estado de dormência que quem sabe você se encontra. E Deus, através de diversas formas, Ele desperta a nossa atenção, sabe para quê? A fim de reconstruir a nossa vida. Amados, e a primeira lição então que nós já tiramos deste texto do livro de Zacarias é que para Deus reconstruir a nossa vida, Ele nos desperta. Nós lemos no verso 1: me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Foi assim que Deus, através do anjo, começou a reconstruir a cidade, despertando, acordando as pessoas para a realidade. É isso que faz do livro de Zacarias um livro tão maravilhoso. Ele usa simbolismos. Para os leitores do tempo de Zacarias, provavelmente o significado não era difícil de entender. Todavia, para nós hoje, o significado pode parecer obscuro, difícil de explicar ou difícil de entender, mas há algo, irmãos, que é muito claro neste livro. Pensa comigo, durante todo o relato que nós vamos ver aqui, algo que surge como muito claro é o propósito de Deus. Há sempre um propósito de Deus, e isto emana das páginas da Bíblia, em toda a Bíblia, e especialmente neste capítulo que nós estaremos tratando nesta noite. E agora, nesse versículo 1, nós lemos de Zacarias de como ele estava aturdido por ver a sua gente destruída. Tudo causou uma confusão nos sentidos do profeta, que ele teve que ser despertado como um homem que é despertado do seu sono. Como vimos, é um anjo de Deus que faz o serviço de despertar a Zacarias, que absorto em seus pensamentos, absorto em seus sentimentos, ele não se animava também em reconstruir a cidade. E Deus usa a Bíblia, Deus usa a palavra de sabedoria de um irmão, Deus usa uma circunstância para reconstruir a nossa vida. Deus aqui usou um anjo para despertar Zacarias, como se acorda alguém que está dormindo. E hoje, aqui, agora, neste momento, Deus está despertando você a fim de reconstruir a sua vida. Se há algo na sua vida que precise ser restaurado, que precisa ser reconstruída, o Senhor hoje está te dando a chance. E por que é que Deus faz isso?
Deus reconstrói nossa vida, porque, aleluia, Ele nos dá valor. Nós temos valor para o Senhor, por isso que Ele quer reconstruir a nossa vida. No verso 2 nós lemos isto: o que é que você está vendo? E Zacarias respondeu: estou vendo um candelabro de ouro. Nesta visão de Zacarias, depois de ele ter sido despertado para ver a maneira como Deus iria reconstruir a nação, é mostrado a ele um candelabro. E ele diz: um candelabro todo de ouro. Isso também chama muito a minha atenção. Por que que ele especifica que era todo de ouro? Irmãos, não era um candelabro qualquer. Zacarias descreve esse candelabro, irmãos, como um candelabro todo de ouro. Então era de ouro maciço. Se era todo de ouro, você consegue imaginar um candelabro de ouro maciço? Toda a sua composição era de ouro puro. Certamente, se era todo de ouro, não havia mistura, mas somente ouro. E não era só uma cobertura de ouro, era um candelabro de ouro maciço. E isso nos leva a pensar que esse candelabro, ele era de um valor incalculável, um valor imensurável. Mas o que era esse candelabro? Eu sei que você está curioso, porque eu falei em simbolismos. O que é que nesta visão de Zacarias Deus estava mostrando a ele, Deus estava dizendo a ele através desse simbolismo, e que hoje, aqui, agora está dizendo para mim e para você? O candelabro é um símbolo de Israel, concorda? O candelabro, toda vez que você vê aquele candelabro com 7 lugares para colocar as lâmpadas, você lembra logo de Israel. O candelabro, então, concorda? É um símbolo de Israel. Se era Israel, o que é Israel neste momento para Deus? O povo de Deus. O candelabro representava o povo de Deus, e ele era representado por um candelabro de valor imensurável. Aleluia, amados, isso é tremendo. Deus estava mostrando a Zacarias que Israel é precioso para mim, diz Deus. Aos meus olhos é povo valioso, é povo de grande estima. Por isso, Zacarias, eu faço até o impossível para que esse povo volte a Jerusalém e tenha, aleluia, a sua cidade reconstruída, as suas vidas reconstruídas. Porque como eles teriam as vidas reconstruídas se a cidade, o templo que outrora fora o símbolo daquela nação também, estava todo num monte de entulhos? Era preciso reconstruir o lugar onde eles viveriam para que as suas vidas também pudessem ser reconstruídas. As pessoas, nós, humanos, para Deus, nós somos de alto valor, não por causa de nossas qualidades próprias ou por causa de boas obras praticadas por nós, não, porque para Jesus é de igual valor o rico, o sábio, como o pobre ou o ignorante. E tal é o amor de Deus por nós e a nossa importância para Ele, que Jesus decidiu voluntariamente dar-se a morrer para perdão dos nossos pecados naquela cruz. Deus ama as pessoas, e uma dessas pessoas sou eu, e outra dessas pessoas é você. Deus ama a mim e Deus ama, aleluia, a você. Você, povo de Deus, você é para Deus esse candelabro de ouro maciço, valioso, formoso e importante. Amado, eu quero lhe dizer que se a sua vida
de alguma forma tem andado como que destruída, se a sua vida está em ruínas por causa de alguma crise, Deus quer fazer de você um belo lugar onde Ele viva para sempre. Ele quer habitar em mim e em você, e para isso é preciso reconstruir sempre a morada do Espírito Santo. Ele quer habitar em nós e não pode habitar em um templo destruído. Se você crê em Jesus, você vem a ser como um candelabro de ouro, onde a presença de Deus sempre estará. O candelabro, quando estava lá no tabernáculo, ele ficava aceso dia e noite, e aquilo significava a presença de Deus naquele lugar. Ele não podia se apagar. No templo, a mesma coisa, o candelabro lá estava. Os sacerdotes tinham que passar os turnos da noite cuidando para que nunca faltasse o óleo naquelas lâmpadas, para que a presença de Deus não fosse tida como ausente naquele lugar. Você vai entender já já o restante da visão, se guardar na sua memória esta função do candelabro. A presença de Deus, ele era ao mesmo tempo para iluminar o ambiente, mas simbolizava a presença de Deus. Por isso, para que Deus estivesse sempre presente, não podia faltar o quê? O azeite. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua situação, Deus quer reconstruir a sua vida para o seu bem e para a glória dele, porque nós somos o templo onde Ele quer habitar. E veja isto, para Deus reconstruir a nossa vida, Ele nos dá a provisão constantemente. Nós lemos no verso 2, ouça muito bem, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz, na visão, ele diz, em cima dele quem? Do candelabro, um vaso para o azeite. Vamos entender a imagem. Suponha que este pedestal seja o candelabro. Na visão dele, ele via o candelabro e via acima, não era embaixo, não era do lado, era acima, um vaso para quê? Para o azeite. Vá acompanhando mentalmente esta visão, o candelabro, em cima um vaso para o azeite. E no verso seguinte, no verso 3, nós lemos, e por cima dele, de quem? Do vaso, o candelabro, o vaso, e por cima do vaso, os irmãos estão entendendo? E por cima dele o que é que tinha? 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Vamos recapitular: o candelabro, o vaso e 2 oliveiras. Até aqui imaginaram, como era a visão de Zacarias. E além desta visão do candelabro, Zacarias vê também em detalhe que este candelabro, na sua parte superior, tinha esse depósito de azeite que alimentava através de ramos de oliveira o fogo no candelabro. Vamos entender melhor isto aqui. No verso 4, nós lemos que Zacarias perguntou o que significava isso. Também nós podemos perguntar: que significa esse vaso de azeite em cima do candelabro? Significa que a providência não vem do braço forte do homem, mas a providência vem de cima, vem de Deus. E é por essa razão que se diz aqui que o depósito de azeite está acima do candelabro. É porque Deus sempre provê para o seu povo ir adiante. Normalmente os sacerdotes é que colocavam o óleo,
Mas esse candelabro que representava Israel, que representa o povo de Deus, a provisão para, aleluia, ele se manter aceso e com a constante presença de Deus, esta provisão não é provida pela mão do homem, esta provisão vem de cima, vem do alto. O balde de azeite estava acima, e este balde de azeite, ele era alimentado direto da fonte, direto de duas oliveiras, que tinham tubos que traziam diretamente o azeite mais acima para este vaso. Oh, visão gloriosa, que visão maravilhosa Zacarias teve. O azeite quase sempre simboliza o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que constantemente é dado a todo aquele que mantém comunhão com Deus. E por isso Deus diz para Zacarias falar a Zorobabel, nós vemos isso no verso 6, que é esse Espírito de Deus que lhe ajudará a levantar não só o templo, como também a nação de Israel. E então, pela boca do profeta Zacarias, Deus manda uma mensagem para Zorobabel. Veja e ouça o versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não era por força que a cidade e o templo seriam reconstruídos, não seria por violência, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e quem garantia isto era o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a pessoa recebeu uma palavra direto do céu, Deus dizendo: vai lá, faz a obra, porque eu estou contigo. Não é por força, não é por violência, através do meu Espírito você é capaz de reconstruir esta cidade. Você, pelo meu Espírito, é capaz de reconstruir este templo. Irmãos, e que mensagem! Não é por força e não é por violência, mas sim pelo meu Espírito. Vamos pensar junto? Quantas vezes nós temos tentado resolver as nossas dificuldades com as nossas forças, com a força do nosso braço, tentando sair da crise, tentando sair dos problemas, tentando sair das dificuldades, mas sempre caímos, porque estamos usando, sabe o que? A ferramenta errada. É por isso que nós caímos. Nós usamos nosso dinheiro, nós usamos o nosso prestígio, nós usamos o nosso poder, usamos a nossa própria força e habilidade, mas Deus está dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, não pela tua força, é pelo meu Espírito. E é o Espírito de Deus quem proverá de maneira inesgotável o poder e a força para reedificar a nossa vida. E eu quero também mostrar que Deus reconstrói a nossa vida ajudando-nos a superar os obstáculos. Está escrito no verso 7: quem és tu, ó monte grande? Vamos ver o que isso significa. Quem és tu, ó monte grande? Tem versões da Bíblia que eu fui examinar que elas não apresentam o verso 7 nesta forma de pergunta, mas na forma afirmativa. Diz uma versão: diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Não pergunta, ela afirma: diante de Zorobabel vão virar campos planos. Mas a forma de pergunta é interessante. A Nova Versão Internacional da Bíblia, por exemplo, ela traduz aqui até de uma maneira enfática. Ela traduz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Achei interessante esta tradução. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Mas afinal, que montanha,
que monte enorme seria esse? Porque esses montes, eu quero acreditar, salvo melhor juízo ou melhor interpretação, que esses montes que Deus estava se referindo, quem és tu? Quem tu pensa que tu é? Esses montes, eles eram os escombros do templo que havia sido destruído. Também há alguns analistas bíblicos que acreditam que este monte, ele represente a oposição que Zorobabel enfrentaria ao reconstruir o templo. Também outros analistas em outras bíblias de estudo, eles creem que este monte seria a indiferença que Zorobabel encontraria ao reconstruir o templo. Bem, nós temos várias interpretações. Poderia ser o monte do próprio templo destruído, mas poderia ser o sentido simbólico da zombaria dos adversários que não acreditariam que Zorobabel seria capaz, ou então seria a indiferença, nem zombava, nem mais indiferença, não ajudava. Não importa, na verdade, o que seja realmente o significado. Para mim, o que eu acho interessante, seja qual for esse monte, seja qual for o monte na sua vida que está lhe assustando, você está parado, aleluia, diante deste monte e sem coragem para começar a obra de reconstrução, seja o que for este monte, eu vejo aqui que Deus está dizendo que ia acabar com este monte, não por força nem por violência, mas através do seu Espírito. Deus estava dizendo aqui a Zacarias, para dizer para Zorobabel, o quê? Que ele venceria esse monte, fosse qual fosse o monte, e o final é que ele seria vencedor, que ele iria saltar sobre este enorme obstáculo e que ele iria seguir adiante. Deus falou, diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campinas, ou seja, campos planos. Uma montanha vai virar um campo plano, vai ser aplainado, vai ser trabalhado, vai ser destruído. A altura do monte seria aplainada, a altura do monte seria nivelada com a terra. Esse monte que está lhe assustando, Deus está te dizendo que pelo seu Espírito você tem força, você tem o poder pelo Espírito de Deus para destruir esse monte e para fazer ele ficar nivelado rente com o chão. Ele não é nada. Quem és tu, montanha majestosa? Aos nossos olhos pode parecer majestosa, mas aos olhos de Deus não é nada. Quando em meio das ruínas da sua vida, você, irmão que me ouve agora, você, irmã que está me ouvindo, você observar enormes montes de obstáculos que te impedem de seguir adiante, mantenha acesa a chama da fé, porque Deus te ajudará a ir em frente. Deus te ajudará a passar por cima do monte, seja ele qual for, eu repito, reduzi-lo a nada para lhe dar a vitória de uma vida restaurada, de uma vida reconstruída. Alguém disse que a pessoa que fala que não pode, ela acaba não podendo mesmo. Mas se ela diz que pode, e se ela acredita que pode, então com a força do Espírito Santo de Deus, ela poderá. Eu creio, você pode. Se você acredita, se você tem fé, se as suas palavras são eu não posso, mas Deus pode, então você vai obter essa vitória pelo poder de Deus. Quando uma pessoa quer ressurgir do meio dos escombros dos problemas, isso não será simples. Mas o Senhor te diz hoje que está te segurando pela mão, e não haverá nada, e não haverá nem ninguém que faça frente ou impeça o agir de Deus, tornando a sua vida bela e próspera. Eu creio, Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória, exerça a sua fé. E finalmente eu lhe digo isto: se Deus reconstrói a nossa vida, Ele termina a obra. Se Ele reconstrói a nossa vida,
Ele termina o que começou. Nós lemos no verso 9: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Aleluia! A mão de Zorobabel começou, a mão de Zorobabel vai terminar. Para quê? Para a glória de Deus, para que as pessoas saibam que é Deus que está agindo na tua vida. Por isso Ele não vai deixar a obra incompleta não. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias é o profeta de Deus, e ele dá a Zorobabel uma última mensagem, que é: Zorobabel, você dará início à reconstrução do templo, e será você mesmo, Zorobabel, que haverá terminada. Você não vai morrer sem ver a tua obra concluída. Deus não vai permitir que você morra sem ver a obra da reconstrução da tua vida. Isso, queridos, além de ser uma visão, era uma promessa. Você concorda comigo? Era uma promessa, não era só uma visão, era uma promessa de Deus. Nessa promessa, Zorobabel deveria descansar. Não demoraria, aleluia, e a cidade e o templo estariam completamente reerguidos, reconstruídos, levantados, e outra vez com todo o esplendor que Deus esperava. Amado, tudo o que Deus inicia em nossa vida é absolutamente seguro que será terminado, que Deus não faz pela metade. Em outra parte da Bíblia, aleluia, está escrito em Filipenses 1, verso 6: estou plenamente certo, aleluia, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não importa se esteja tão destruída a sua vida, eu quero lhe dizer que se Deus, o Deus dos exércitos, já começou a sua reconstrução, você irá vê-la concluída em nome de Jesus. Deus não é como nós, que podemos começar algo e nunca terminar. Muitas ocasiões eu passo por prédios não terminados, eu passo por obras inacabadas, não concluídas, mas a Bíblia nos garante: se você põe a sua vida nas mãos de Deus, Ele iniciará a obra de reconstrução, e não importa quanto tempo leve, ela será completamente refeita, ela será completamente terminada. Deus promete e Deus cumpre, aleluia. Eu quero concluir dizendo que nós vimos nesta noite que para Deus reconstruir a nossa vida, Ele nos desperta através da sua palavra. Deus está nos despertando através da sua palavra neste momento. Nós vimos que Deus reconstrói a nossa vida porque nos dá valor. Nós temos valor para o Senhor, nós somos obras das suas mãos. Ele nos dá valor, Ele nos ama, Ele nos enviou o seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. É por isso que Ele reconstrói a nossa vida, porque nós somos o templo onde Ele quer habitar. Por isso Ele quer reconstruir, para que seja um templo habitável, digno do Rei dos Reis habitar. Para Deus reconstruir a nossa vida, Ele provê constantemente, vem do alto, a provisão vem do alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá a provisão, o socorro? A minha provisão, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus reconstrói a nossa vida, ajudando-nos a superar os obstáculos, a nivelar os obstáculos, não por força, não por violência, mas pelo seu Espírito. E se Deus reconstrói a nossa vida, Ele termina a obra. Eu gostaria de encerrar dizendo-lhe
que se você se vê hoje mergulhado em crises fortes, se você olha em volta e pensa que tudo está perdido, olhe para Jesus. Ele está lhe dizendo neste momento que para Ele não há vida arrasada que Ele não possa reconstruir. Hoje em dia existem homens, existem mulheres, existem jovens, meninos, velhos, existem famílias, existem casamentos, existem igrejas, existem empresas destruídas. Todavia, se você considera seriamente a Deus e a sua vontade, Ele pode reconstruir a vida para você. Se a sua vida está em escombros, ou a família em ruínas, se o seu casamento está sendo destruído, você precisa de uma reconstrução. Então, se você reconhece que precisa de uma reconstrução, deixe que Jesus faça a parte dele enquanto você faz a sua. Assim, confie no poder de Deus e Ele reconstruirá a sua vida para você. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Recomeçar de onde eu errei, Senhor, vem me sondar, abrir meu coração, vem comigo caminhar, me dizer o que fazer para continuar. Reconstruir, o vaso foi quebrado quando eu me troquei por um momento de prazer, um prato cheio de pecado. Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em Ti recomeçar. Me arrepender e me render em Tua presença. Eu quero, Pai, recomeçar mais uma vez. A Tua mão me levantar de novo, vou recomeçar. Foi quebrado quando eu me troquei por um momento de prazer, um prato cheio de pecado. Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em Ti recomeçar. Me arrepender e me presença. Eu quero, Pai, recomeçar mais uma vez. A Tua mão me levantar de novo, vou recomeçar. Me arrepender e me render em Tua presença. Eu quero, Pai, recomeçar.
confessar e te adorar. Programa Momentos com Jesus.